Muito boa noite. Você está na Central Nacional de Televisão. Este é o programa Jogo do Poder. Eu sou Luiz Carlos da Rocha. Recebo nesta noite, essa semana fria, em Curitiba, a única deputada estadual do Partido Verde no sul do Brasil, aqui do Paraná, Rosane Ferreira. Muito boa noite, tudo bem, Rosane? Boa noite, Rocha. Um prazer estar aqui com você. Rosane Ferreira é enfermeira, casada, mãe de 2 filhos, nasceu em Clevelândia, interior do Paraná. Com 6 meses mudou-se para a União da Vitória, aos 19 anos foi para a Araucária, na região metropolitana de Curitiba, cursar ensino superior. Formou-se em enfermagem e obstetrícia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Em 97 fez especialização em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz e aperfeiçoamento em saúde coletiva na Universidade Federal do Paraná. Em 97, o Sérgio Arouca ainda estava na Oswaldo Cruz? Ainda estava. Grande Um grande figura, nome, um grande nome. Pai do SUS. Pai do SUS, pai, pensador, e deixou a última mensagem do Sérgio Arouca, que eu lembro, Rocha: precisamos humanizar o SUS. Temos um sistema, precisamos que ele atenda a demanda de forma humanizada. Maravilhoso. Meu amigo, convivi muito com ele por causa do partido. Começou a carreira em Araucária, na coordenação dos centros de saúde, supervisão de rede de unidades de saúde na direção dos departamentos de assistência à saúde e saneamento e vigilância sanitária, em Araucária. Desenvolveu atividades como instrutora dos cursos de atendente e auxiliar de enfermagem e capacitação de agentes comunitários de saúde, auxiliou na implantação da Pastoral da Criança, foi membro da Pastoral Operária e Familiar e presidente do Conselho Municipal de Saúde nos anos de 2004 a 2005. É uma das fundadoras do Partido Verde, em Araucária, e atualmente ocupa a vice-presidência do partido no município. Em 2006, Rosane concorreu pelo PV ao cargo de deputada estadual, sendo mais votada pelo partido. Assumiu em 2007 como a primeira deputada eleita pelo PV no Paraná. Como parlamentar, é autora ou coautora de várias leis, entre elas a Lei da Proteção de Microbacias, importantíssima, a que garante a meia entrada para professores em eventos culturais e de lazer, a lei que cria o Programa de Incentivo à Implantação de Aquecedores Solares de Água, a lei que dá destino adequado ao lixo eletrônico, a lei que cria o Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas edificações públicas do Paraná. Bom, agora essa semana nós tivemos a notícia de que o dono da Natura será o vice-presidente na chapa da Marina Silva. Exatamente. Guilherme Leal. Como é que está, vamos começar por esse tema, como é que está a candidatura da Marina Silva no Paraná? O que se espera da Marina Silva no Paraná? Nós tivemos, há 2 finais de semana, a primeira vinda oficial da Marina ao Paraná como uma pré-candidata do partido. Ela cumpriu uma agenda extensa aqui e intensa no Paraná, em Curitiba e em Londrina. Nós não temos dúvida, a Marina vai crescer muito, Rocha, vai crescer muito. Temos as dificuldades, temos 1 minuto de TV, né? Brigaremos com espaços absurdos dos outros 2 concorrentes quando comparado com o nosso espaço. Mas estamos apostando nos debates, nos encontros, nas instituições que se abram para ouvir os 3 pré-candidatos, que é o que aconteceu aqui no Paraná. A FIEP ouviu a Marina, a Unibrasil ouviu a Marina, a Universidade Estadual de Londrina ouviu a Marina e outros segmentos ouviram a Marina. E houve um total encantamento, né? Quem ouve a Marina, presta atenção na Marina, começa a repensar sua postura política. Agora, o grande desafio, se fazer ouvir. É chegar à população. Se fazer ouvir. Pois é, nesse contexto eu queria te colocar uma questão nos seguintes termos. Eu me lembro da Marta Suplicy, quando ela era apresentadora de televisão em São Paulo, depois concorreu a deputada estadual, acho, e federal, virou parlamentar. E ela tinha uma atuação muito dirigida a um segmento da população. Falava muito de sexo, desses grupos de homossexuais, e, enfim, ela tinha um trabalho voltado para isso. Para a sexualidade, é verdade. E quando ela foi candidata a prefeita de São Paulo, ela teve que reinventar todo o discurso dela, porque
você com um discurso voltado para um segmento da sociedade, você pode até virar parlamentar, deputado federal, estadual e senador e defender aquele segmento. Agora, numa eleição majoritária para um cargo executivo, você tem que falar para a sociedade toda. Exatamente. Né? No caso da Marina, ela teve até hoje uma atuação muito voltada para a questão do meio ambiente, né? Que é uma questão por si só polêmica, né? Até por conta da sociedade ainda não ter o conhecimento tecnológico totalmente desenvolvido para saber exatamente como mexer com isso, né? O que está sendo feito para que a Marina possa se dirigir a toda a sociedade brasileira, falar com todo mundo, sem essa pecha de ambientalista? É verdade. E agora escolheu um vice que também é da área, né? Você veja essa situação. Eu acho que é este o grande equívoco, né? Não existe como falar de produção industrial sem falar de meio ambiente. Não existe como falar de educação de verdade sem se falar da relação ambiental da gente como ser existente em cima de um planeta. Então, a questão do meio ambiente, ele permeia todos os outros segmentos. Não tenha dúvida disso. Os nossos problemas ambientais são decorrentes do quê? Da nossa má manipulação dos nossos recursos, né? De todos os recursos naturais. E é possível conciliar tudo isso. Então, tem um equívoco quando pensa assim, discutir meio ambiente e tirar o meio ambiente do homem, entendeu? Como se o homem fosse a sociedade, o setor produtivo fosse separado disso. Nós estamos pensando numa discussão conjunta, onde o meio ambiente consiga fazer parte de todos os outros sistemas e a Marina está preparada para isso. É óbvio que até este momento, e não poderia ser diferente, pela vinculação, por ela ser uma filha da floresta, por ela vir do Acre, né? Por ela defender o povo da Amazônia, por ela discutir com tanta veemência o desenvolvimento sustentável, ficou colado nela essa questão ambiental. Mas hoje o povo já vê que isso é diferente. A discussão dela, por exemplo, dentro da FIEP foi fabulosa. Foi muito boa e muito bem recebida pelo setor industrial produtivo que gera riqueza e renda nesse estado, né? Onde ela dizia que é possível produzir sem destruir, é possível conservar e produzir. E isso ela vai provar para a gente. Eu não tenho dúvida. E Marina não fala só de meio ambiente. Marina fala de uma coisa que eu acho fundamental para nós. Marina fala de ética, Marina fala de corrupção, Marina fala do jogo de bastidor do poder político. Marina fala de outras coisas. E mais que isso, tem um passado que mostra uma forma diferente de agir. Marina Rocha, eu quero até tentar ser sucinta, mas Marina tem uma eleição ganha para o Senado. Sem dúvida. Marina seria senadora reeleita com muita facilidade. Marina tinha um ministério nas mãos. Entregou o ministério ao Lula sem fazer alarde, sem fazer sensacionalismo, sem fazer discurso populista. Entregou porque entendia que não bastava uma pasta para fazer o que ela queria fazer nesse país, o que é necessário fazer nesse país. Entregou a pasta porque não sentia que avançaria mais. Ou seja, ela acha que o presidente da República tem que estar empenhado nessa questão do meio ambiente. E o Lula não está, definitivamente. Eu não digo assim, eu não seria tão veemente. Eu diria assim, naquele momento tinha a história do PAC já meio forçando a história das licenças ambientais, do desenvolvimento a qualquer custo, e às vezes o custo colocado era altíssimo, né? Já tinha toda aquela programação, Belo Monte, as estradas, as hidrelétricas, e ela queria pensar. E ao mesmo tempo, veja como isso é injusto. Ao mesmo tempo que a sociedade cobra uma licença ambiental que demora muito a sair, não se dá estrutura para que os órgãos ambientais funcionem adequadamente. É verdade. Isso nem no Paraná, nem em nenhum lugar do Brasil. Nenhum. Em lugar nenhum no Brasil. As secretarias ambientais, os institutos ambientais são apêndices. Existem para cumprir a formalidade. Então que eles, em vez de dar estrutura para que o Ministério do Meio Ambiente funcionasse, tivessem técnicos que estivessem lá discutindo a melhor forma. E eu digo mais, esses técnicos têm que estar inseridos na hora de fazer o projeto. Né? Não é só na questão olha, aqui está o nosso projeto, precisamos da licença. Não,
Esses técnicos já têm que estar inseridos na elaboração do projeto para dizer que caminho que o empreendedor deve seguir para que aquela licença seja concedida, para que aquele empreendimento seja feito. E nós sabemos disso, precisamos de energia, precisamos do poder produtivo, precisamos gerar emprego, precisamos de renda, mas é possível fazer tudo isso com cuidado. Perfeito. Você, antes de começar o programa, disse que ficava constrangida frente às câmeras, mas isso não mentiu para mim. Não, eu fico constrangida. Vamos para o intervalo rápido e voltamos em seguida. Se você quiser mandar alguma sugestão para o programa, poderá fazê-lo através do portal da CNT, www.cnt.com.br, pelo blog do programa, jogodopoderparaná.blogspot.com, ou pelo Twitter, @jogodopoder_PR. Eu volto em seguida e aí vamos falar de Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Daqui a pouquinho. Voltamos para a sequência do programa Jogo do Poder, pelos estúdios da CNT, com a deputada Rosane Ferreira. Quase que eu erro. Escute, essa história da Assembleia Legislativa, até agora, a impressão que eu tenho, né, é que estão querendo pregar o Nelson Justus na cruz. Né? Essa semana ele falou para uma rede de televisão, acho que o SBT, e o que eu sei, que me disseram, foi que ele foi muito criticado por uma parcela dos deputados que acham que ele não deve falar. Né? Ou seja, ele deve ficar quietinho, ser pregado na cruz e descartado no próximo processo. Quer dizer, estão tentando achar um cristianizar o deputado Nelson Justus, porque o tal do Bibinho parece que foi definitivamente. Né? E vai pagar por um bom pedaço dessa conta. Agora, eu trouxe aqui o Neyley Prevot, depois veio o Tadeu Venere. E agora estou trazendo o terceiro deputado aqui para falar sobre esse assunto da Assembleia. Você chegou lá, tá pela primeira vez lá, começou em 2007, o teu mandato. 2007, elegi-me em 2006. E essa semana mesmo eu já ouvi o deputado Durval Amaral falando que estão fazendo uma reengenharia, tem que trazer alguém de fora, tem um decreto legislativo na Assembleia que colocou a administração da Assembleia nas mãos de funcionários da Assembleia, que os deputados não mandam nada, que não sabem de nada. Como é que é esse negócio? Eu acho que também é confortável, né, se eximir da responsabilidade. Esse é meu primeiro cargo eletivo. Eu nunca exerci o poder, não passei pelas câmaras municipais, nada. Debutei na Assembleia Legislativa e quis Deus que eu estivesse lá neste momento. Um momento onde a Assembleia passa por uma crise sem precedentes, mas eu não tenho dúvida, por um grande momento de depuração, né? De depuração porque as coisas lá colocadas estão indo para a imprensa e hoje a população tem comprovadamente o que já suspeitava. As coisas não iam bem na Assembleia. Mas é importante lembrar disso. Essas coisas acontecem realmente há 30 anos. E isso não se justifica para que continue acontecendo mais um dia sequer. Não é esta a justificativa. As coisas tinham que acontecer. Agora, todos temos uma parcela de responsabilidade. E eu não posso chegar e também me exibir. Quando eu digo todos, quando é que foi dado essa autonomia total para o administrativo e por que foi dado? Por que foi dado? Eu cheguei na Assembleia com a ilusão que eu continuo perseguindo até hoje, que eu ia legislar e fiscalizar o Executivo, que é a missão principal, né, do deputado, da deputada, né, do Legislativo como um todo. E ao chegar lá, eu me deparei com um sistema onde a sociedade, e é esse o grande debate que tem que ser feito, Rocha, é esse o grande debate, uma visão onde a sociedade não espera isso de você. Não espera isso de você. Tem uma grande confusão do que é o papel de um deputado. Tem uma grande... de cada 10 pessoas que chegam dentro do meu gabinete,
9 vêm em busca de uma vantagem pessoal. Algumas com muita justiça. Quando você é procurado por uma pessoa, por exemplo, para que você ajude financeiramente, para que ela realize um exame de alto custo, ou para que ela consiga uma cadeira de rodas, né? É justo que ela busque, mas é justo que o deputado pense o porquê que ela precisa buscar o poder legislativo por uma coisa que seria um direito. O porquê a cadeira de roda não está sendo buscada dentro de uma unidade de saúde, de preferência na mais próxima à casa dela, que é o que pensou o Sérgio Arouca, por exemplo, quando idealizou o SUS. Né? Por que que então, a gente isso, eu digo assim, das pessoas mais simples. Na verdade, mas esse é um processo de corrupção do Mas parlamentar. não tenha dúvida. Mas olha, qual é o papel? Eu discuti agora um pouquinho antes de nós estarmos aqui, conversando nos bastidores. Por exemplo, no meu primeiro ano de mandato, eu cheguei em 2000, me elegi em 2006 e cheguei em 2007. Em 2007 a gente já tinha um orçamento posto, tinha pouca coisa a ser feita. Para 2008, eu fui a parlamentar que mais aprovou emendas ao orçamento. Foram cerca de 216 emendas. Isso foi notificado. Eu tive várias leis aprovadas, né, sancionadas, algumas de muita importância, essa da proteção das microbacias, né, que faz com que as pessoas não têm noção da importância dos rios, dos córregos, das quer nascentes. plantar a soja dele até a beira da água. Mas não é só isso, é muito mais sério. A questão urbana é muito mais séria. O sujeito liga, assim, o esgoto na nascente atrás e transforma o córrego numa esteira de lixo. Uma vergonha. Aqui em Curitiba, eu entrevistei o Luciano Dutti há poucas semanas atrás aqui no Jogo do Poder. Ele me falava do Rio Belém, né, que vai fazer uma radiografia, porque existem prédios que ligam o esgoto do prédio ao rio. Rocha, você me deu a oportunidade de falar. O esgoto da Assembleia Legislativa, até essa legislatura, era ligada diretamente ao Rio Belém. Então, não existe... Coitado do Rio Belém. Não, isso não existe. Mas voltando à questão da Assembleia, para a gente não devagar. Voltando à questão da Assembleia, essas leis eu julgava assim, ser de suma importância, essa questão do orçamento ser de suma importância. Mas o que as pessoas queriam de mim lá na ponta? O ônibus, a entrega do ônibus formal no palanque, como se fosse essa a minha atuação parlamentar, a minha atividade. O benefício individual para esse ou aquele segmento, a briga por defendendo esse ou aquele interesse pessoal. Então, essa questão tem que mudar. Comprar voto é crime. Vender voto é crime. E isso tem que estar muito claro para as pessoas. As pessoas não entendem quando elas trocam o seu voto por uma vantagem pessoal. E aí, o grande problema da Assembleia. Qual é a grande... onde que as pessoas mais se colocam? A fisiologia. A Assembleia virou um centro de fisiologia. Exatamente. De atender interessezinhos individuais. Exato. Não que se faça isso, mas isso é só isso. Mas isso é muito forte. É muito forte. Nós somos buscados o tempo todo para beneficiar esse ou aquele segmento. Nós somos buscados o tempo todo para financiar essa ou aquela estrutura. É a festa da igreja. E é isso que cria o tal do fantasma. Basicamente, esse raciocínio. O cara tem que, para atender tudo isso, né, tem que criar os mecanismos. Como que faz? Nós temos na Assembleia 3 dinheiros, né? 3 fontes de orçamento. Ou você paga uma rubrica orçamentária para pagar funcionários do teu gabinete e seus assessores. Uma rubrica orçamentária para manter o teu gabinete. A conta do telefone, a informática, o papel, a carta, o envelope, né? A gasolina do seu carro, a sua alimentação, né? A gasolina do seu carro para te levar para um lado e para o outro, a tua viagem para você conhecer e defender os interesses do Paraná, e o teu salário. Não tem outra, não tem nenhum, se você entrar hoje, por exemplo, no portal da transparência, não tem nenhum deputado que possa colocar lá que pagou esta cadeira de roda, ou que deu aquele brinde para uma instituição, ou que favoreceu financeiramente uma ONG, e às vezes é preciso até fazê-lo, e é justo que eu faça. Você não pode, você não tem como colocar isso. E como essas coisas são feitas? Com os R$8.000, que é o salário real de um deputado? Eu quero testemunhar um negócio para você aqui. Quando, no começo do ano passado, o Flávio Martinez teve a ideia de me colocar aqui como apresentador do Jogo do Poder.
E eu sou advogado, nunca fiz isso, né? Sempre gostei muito de televisão, estou envolvido com a CNT já há algum tempo. E aí, em seguida, eu também fui convidado pelo prefeito Ivan Rodrigues para ser procurador-geral lá em São José dos Pinhais. Aí fizeram uma conta, um amigo meu que da área de comunicação falou, bom, você está apresentando um programa de televisão, assumiu um cargo público, você é candidato a deputado. Olha só. Eu falei, de jeito nenhum, eu não vou ser candidato a deputado, não posso, não tenho condição. É uma pena. E aí ele falou, não, mas você vai recusar um salário de 100 e tantos mil reais? Eu falei, mas como 100 e tantos mil? O deputado ganha o quê? 13, 12 mil reais, que é o líquido, né? Ele, não, o líquido é 8. Passa 100 mil reais, o que um deputado consegue arrecadar. Eu falei, bom, então isso está tudo errado, né? Tudo errado. Eu queria chamar mais um intervalo e voltar em seguida com você para a gente continuar conversando sobre isso. Se você quiser mandar alguma sugestão para o programa Jogo do Poder, é através do portal da CNT, www.cnt.com.br, pelo blog do programa, jogodopoderparaná.blogspot.com, e pelo Twitter, @Paraná, Jogo do Poder PR. Eu vou acabar aprendendo esse negócio. Daqui a pouquinho eu volto. Voltamos ao Jogo do Poder. Essa noite recebendo a deputada estadual do Partido Verde, aqui no Paraná. Aliás, a única deputada do Partido Verde no sul do Brasil. Felizmente. Rosane Ferreira. Me diga uma coisa, como é que você falou das verbas que um gabinete de deputado tem? Quais são essas verbas? Qual o valor dessas? Você falou em três dinheiros, vamos dizer assim. Qual é o montante, o que é isso, o que você faz com esses recursos? O deputado que quer fazer, vamos partir do pressuposto, analisando a situação do deputado que está fazendo tudo certinho, não tem nenhuma coisa esquisita no meio. Vamos lá. Salário, 12 mil reais, bruto, tirando 27% do imposto de renda, tirando a tua previdência, né? Cada deputado tem, eu, por exemplo, recolho a minha previdência lá no município de Araucária, para que eu me aposente um dia como enfermeira que sou e não como deputada que estou. Tirando isso, tirando a contribuição partidária, meu salário em torno de R$ 7.900. Esse é o salário. Você tem lá a verba de gabinete em torno de 27 mil reais para você manter tudo, né? O telefone, o xerox, o papel, todas as despesas de gabinete. De escritório, vamos dizer assim. A tua comida, a tua gasolina, o transporte, nós chegamos hoje 00:30 de União da Vitória, né? Ontem fomos para lá, voltamos, tem outra viagem programada para o interior do estado, já na sequência. Você tem toda essa situação, você tem assessoria que atende e tal. Então, a gasolina é custeada por essa verba, que você pode usar toda ou não. Né? Você pode, mas é uma margem que te dá. É claro que alguns deputados têm uma área de atuação maior, outros menores. Eu sou deputada pela região metropolitana, é diferente, por exemplo, um deputado pelo Norte, pioneiro, que tem uma área muito maior. Exatamente. Então isso a gente tem que respeitar as particularidades de cada parlamentar. Aí você tem cerca de, a princípio eram outros 30 mil reais, depois teve mais um cargo, em torno de 30, isso eu achava que era só isso, mas depois a gente percebeu que alguns gabinetes tinham um pouco mais, outros menos. Para funcionários. Mas vamos fazer uma média hoje colocado aí no sistema, divulgado pelos meios de comunicação, em torno de 40 mil reais, para pagar funcionários. Até então você poderia ter 40 funcionários de R$ 1.000 ou 4 funcionários de R$ 10.000. Depende do que você quer. Como você quer. Você vai querer uma assessoria técnica qualificada, você não vai conseguir contratar alguém, um advogado, um engenheiro agrônomo por R$ 1.000. Você não vai conseguir. Aí você quer o quê? Um assessor político? Alguém que fique falando do seu nome lá no município, lá na sua base, né? Alguém que não precisa ter um curso superior, aí você consegue ter um assessor político que eles estavam colocado como um agente político, um assessor parlamentar que faz lá dentro do teu município, pagando R$ 1.000. Né? Vamos colocar desta forma. Mas essa discussão, eu queria só abrir aí um parênteses com você sobre esse assunto, porque eu me sinto autorizado a falar disso. Eu acompanho essa discussão. Essa história de dizer que o sujeito está lá na base, certo? Falando do deputado, fazendo... Isso aí
é fazer política. É política né? pura. Isso o dinheiro público não tem que pagar, na minha opinião. Eu Eu acho o seguinte, quando você fala que você quer contratar um engenheiro, um advogado, sei lá, na tua área, Alguém que uma pessoa que entenda de saúde, um assessor de comunicação, quer dizer, uma estrutura de gabinete que vai te dar suporte técnico para você desenvolver o teu mandato, isso eu acho razoável. Agora, dizer que eu estou contratando um sujeito que vai ser meu cabo político, eleitoral, lá no município, isso está errado. O poder público não tem que pagar isso. Você está certo, mas é o que dá resultado político. E é isso que eu quero colocar claramente. A discussão é com a população. Eu vou dar um exemplo para você. Eu fui procurada, rapidamente, quero tentar ser sucinta. Eu fui procurada por uma pessoa que dizia assim, meu filho é usuário de droga, dependente químico, eu preciso, e ele está esperando há não sei quanto tempo por uma vaga no SUS. Eu preciso que a senhora vá lá e ponha ele na frente. E isso eu não poderia fazer. Mas eu fui estudar o sistema de internação e o grande problema que nós temos com droga aqui. E estivemos conversando muitas vezes com o secretário Gilberto Martins. Fizemos reuniões, audiências públicas dentro da Comissão de Saúde, onde eu sou membro. Discutimos e conseguimos abrir, naquele momento, 130 vagas, leitos, para desintoxicação de adolescentes. Propomos, o Estado se propôs, tirou rubrica, organizou o orçamento, isso dava mais de R$540 mil por mês, para investir nesse segmento. Na época, muitos hospitais não aceitaram preços pelo SUS, e nós conseguimos abrir 80 leitos, 80. Eu não atendi aquela senhora com a vaga daquele rapaz, mas eu achei aquilo que ela tinha realmente, eu tinha que fazer alguma coisa. E eu consegui, junto com outros parlamentares e com o empenho do então secretário Gilberto, naquele momento, na frente do Estado, hoje o Moreira que está nessa cadeira, nós conseguimos abrir 80 leitos. Eram 80 famílias que tinham a esperança de ver seus filhos fora desse flagelo. Mas o que aconteceu? Isso não se equivale. Eu digo para o senhor, assim, claramente, eu fiz isso, nós lutamos isso nos deu muito trabalho, né, para organizar e para que isso acontecesse, mas isso não te traz dividendos políticos. Talvez agora, que alguém esteja me ouvindo, talvez agora, mas agora se eu tivesse conseguido a vaga para aquela senhora, naquele momento, e eu tivesse furado a fila do SUS e com a minha influência política passasse ela na frente, essa família seria eternamente grata a mim e votaria em mim até a sua terceira geração. Então, e isso não está claro para a população. O papel, qual é o papel? O tráfico de influência é o nosso maior problema. As pessoas querem colocar os drogados na cadeia, né? E não dar assistência médica que eles necessitam. Então, o Estado, isso não é um problema de Curitiba, do Paraná, o Estado brasileiro certo, não se ocupa disso. Ele tem uma política voltada para levar as pessoas para a cadeia, e não tem um programa nacional com dinheiro. Mas você entende qual é o papel do deputado? Sem dúvida. O papel do deputado é fazer com que a saúde funcione. Qual é o papel que a sociedade espera do deputado? Que ela quebre o galho quando a saúde não funciona, e isso dá resultado em voto. Aí você tem que ter o teu assessor lá no município, entre aspas, né? Para internar, para ir arrumar ambulância. Para fazer o tráfico de influência, para atender a ambulância, para conseguir o claro remédio. que isso que eu estou dizendo, isso o dinheiro público não tem que pagar. Né? O dinheiro público tem que fazer o que é a sua missão, fazer com que o sistema funcione. Mas quando é que nós vamos mudar isso? Eu quero falar com você, se você me dá uma oportunidade, de uma profunda reforma política. Essa é a mãe, Rocha, de todas as reformas. Porque com a reforma política nós vamos, inclusive, reformar posteriormente e fazer uma revolução na educação. Mas hoje o que eu defendo? Primeiro, nós temos que ter eleições concomitantes. Eleições de 5 em 5 anos. Concomitantes, o que seria? Elegermos de uma vez só. Todo mundo. Vereadores, Prefeito, deputado estadual, federal, senador. O legislativo completo. O executivo, prefeito, governador e presidente. Por que precisamos fazer isso? Porque o que nós estamos vivendo, é a primeira vez que eu estou vivendo isso. Mas olha, os deputados elegem prefeitos e vereadores, que 2 anos depois elegem deputados. Com a troca de... Num ciclo vicioso eterno. Hoje eu estou vendo, assim, eu estou acertando o meu gabinete, discutindo como é que a minha assessoria me coloca as coisas. Precisamos ir lá naquela cidade, conversar com o vereador, conversar com o prefeito, precisamos aumentar a nossa... né? Mas
Com que intuito? O que aquela população daquela cidade vai esperar de mim? Essa é a grande discussão. Então, eu acredito que se nós tivéssemos eleições concomitantes, hoje os vereadores do Partido Verde teriam que trabalhar para os deputados do Partido Verde e para presidente do Partido Verde, a candidata a presidente, onde a gente estaria discutindo o quê? Programas verdes para o Brasil, programas do Partido Verde. Eu vou dar um exemplo bem rapidamente. Semana passada eu estava vendo as manchetes de jornais. O PP conversava com o PSDB num dia. No outro dia, o PP que eu acho o partido da minha amiga Cida Borghetti, de outros, um partido, né, como outro qualquer. No outro dia, o PP discutia com... Eu não acho que ele seja como outro qualquer, eu acho que ele é um dos mais espertos que tem. Não, sou. O partido, né? É o partido. Mas eu estou dizendo assim, daí no outro dia eu conversava com a Dilma. O que faz um partido entrar em discussão de programas diferentes para o país? E o que os dois partidos buscavam no PP? Né? Eu acho que o PP, por exemplo, tem quadros para disputar o governo do Estado, a presidência da República, como está fazendo o PV. Eu acho que o PP tinha quadros para fazer isto, tem bons nomes dentro do partido que poderiam estar discutindo todo esse segmento. Mas não, o que estava em jogo? 1 minuto e 26 segundos de televisão do PP. Então, isso tem que acabar. Nós se pretendeu proibir essa coisa e não se conseguiu. Coligação partidária. Eu vou ter que partidária. chamar mais um intervalo e voltar em seguida. Se você quiser mandar alguma sugestão, poderá fazê-la através do portal da CNT, www.cnt.com.br, pelo blog do programa, jogodopoderparaná.blogspot.com ou pelo Twitter, @jogodopoderpr. Eu volto em seguida para a sequência da minha conversa com a deputada Rosane Ferreira. Voltamos ao Jogo do Poder para a sequência da nossa conversa com a deputada Rosane Ferreira. Rosane, o Nelson Justo falou essa semana e eu li nos jornais, eu não sei se é verdade, porque eu não assisti a entrevista dele, mas parece que perguntaram para ele se ele roubou. E a sensação que eu fiquei é que a população está querendo fazer essa pergunta para cada deputado que está na Assembleia. Porque o que a Assembleia está transmitindo para a população é que é um sentimento de corpo, de proteção, de que não querem que as coisas fluam. Né? Não querem que o Nelson Justo fale, não querem que ninguém fale, que tudo fique, que não balança, não é para balançar o limoeiro, né? Que os limões podres podem acabar caindo. E fica todo mundo quieto. Né? O Neivo veio aqui no dia seguinte, andaram ligando para ele, reclamando do que ele falou, né? E daí? E agora parece que há uma intenção meio que velada de retalhar o Ministério Público, né? Estão aí ameaçando a questão do aumento que o Ministério Público vai precisar agora, que mandou para a Assembleia. Andaram criando problema na questão da participação de policiais no GAECO. Enfim, é um procedimento pequeno, né, mesquinho, absolutamente inadequado. De republicano isso não tem nada. Você que está lá dentro, como é que você consegue perceber esse troço corporativo? Que há um número de deputados que fazem esse movimento, que constrangem os outros lá dentro. Como é que Parece que não, mas nós respondemos essa pergunta. Este é o sistema político. Esse é o sistema, é o que dá voto. Faça um estudo do deputado que elege-se, reelege-se, que segmento, como é que é a política feita por esse parlamentar. Então, essa é a política de resultados. Agora, eu discordo de uma questão. Eu ainda acredito nas pessoas. Eu estou deputada porque eu ainda acredito que as coisas podem ser feitas de uma maneira diferente. Desde que eu cheguei à Assembleia, há um caminhar de ganhos para a sociedade. Quando eu falei da questão de ligar o esgoto da Assembleia na rede coletora própria, parece uma bobagem. Né? Mas, meu Deus, como é que nós dávamos aquele exemplo tão pernicioso a toda a sociedade? Fechar o salão de beleza que tinha no subsolo da Assembleia por anos a fio. É uma bobagem, mas dá uma questão de moralidade. É uma bobagem? Não, isso é moral. Né? É moral. Abolir o uso de copos descartáveis, né? Das coisas mais simples. Agora, as coisas maiores. Colocar um painel eletrônico que controla a frequência do deputado.
Ainda não da maneira que a gente quer, porque nós queremos que controle efetivamente com presença no plenário, não é lá digitar senha e sair, né? Então, um painel eletrônico. Transmitir as sessões ao vivo. Por as câmeras, né, o tempo todo flagrando quem é o deputado, como fala, e dá a possibilidade das pessoas acompanharem isto. Isto é um grande avanço. Publicar a lista de funcionários na internet, o que permitiu que comparações fossem feitas e que toda essa história triste e criminosa viesse à tona. Então, as coisas estão melhorando, estão melhorando, não com a pressa que a gente quer. Tá? Eu acho que, por exemplo, eu sempre me portei dentro da Assembleia, não assinei esta PEC que já foi arquivada, que não vai prosperar, dessa que você citou, que diminuía os poderes do Ministério Público, entre aspas, né? Porque, na verdade, trazia... um negócio inconstitucional, ilegal, absurdo. A polícia... para a polícia, né? A polícia estaria dentro da Secretaria de Segurança, as diversas polícias só, não disponibilizaria profissionais para as outras instituições. Mas até isso, eu acho que as coisas estão acontecendo. Agora, eles nos cobram algumas coisas que absolutamente nós não podemos fazer. A Gazeta... eu não tenho nenhum problema, acho que, da gente citar. Mas, por exemplo, é um meio de comunicação que está puxando. Cobra, por exemplo, o posicionamento de cada parlamentar perante a permanência ou não do Nelson na mesa. Nós não podemos afastá-los, regimentalmente nós não podemos afastá-lo. Talvez até abrir um processo dentro da comissão de ética, discutir aquilo lá. Poderia ser feito, mas dizer assim, olha, o deputado pode achar que não, quero que o Nelson se afaste. Se você quer, mas você não tem ação para fazer isso neste momento. Agora me diga uma coisa. Agora, até que me prove o contrário, para concluir, está sendo feita uma depuração, não tive nenhuma informação de que fosse chaveado gavetas, fosse impedido que o Ministério Público entrasse dentro da Assembleia. Eu acho que as coisas vão acontecer. Pois mas olha, deixa eu te fazer uma pergunta. A notícia que tem é que foram mais de 600 funcionários afastados, demitidos, exonerados da Assembleia essa semana. Tinha algum desses 600 no teu gabinete? Não. Então, onde é que essa gente estava? Não está. E o duro é o seguinte, é que a justificativa que o Durval Amaral apresentou, que eu ouvi ele falando, é de que essas pessoas, na reengenharia, elas não se tornaram mais necessárias. Esses não são os fantasmas? Ou os fantasmas não existem? Você sabe que no mês anterior, quando foi feito a primeira desligamento lá dos funcionários, para tirar todos, para poder recadastrá-los, né, para quem entrar, acho que foram exonerados 1.900 e foi feita uma única contratação. A contratação era para o meu gabinete. Naquele momento, foi feita uma única contratação. Nós tivemos a exoneração a pedido de um funcionário do nosso gabinete em outro momento. Mas Mas desses 600 aqui, nenhum estava no teu gabinete? Não, desse não. Então, Então, assim, o programa Jogo do Poder, nós deixamos aberto. Eu, por 2 vezes, solicitei a assessoria do Nelson Justo, que o programa está à disposição dele para ele vir falar, que eu acho que esse negócio de querer pregar o Nelson Justo na cruz, isso aí não tem cabimento, né? Não vai passar na mente das pessoas. E os deputados estão convidados para vir aqui e fazer essa conta aí. Ó. No meu gabinete não tinha nenhum dos 600, porque em algum lugar essa gente tinha que estar. Né? Nós sabemos que foram desligados muitas pessoas da presidência, da primeira e segunda secretaria, e algumas situações... Eu vou dar um único exemplo. Mas você disse aqui na nossa conversa que você sentiu que em alguns gabinetes tinha mais gente do que no teu. Né? Mas, isso existia. Então, não, então tem deputado que tinha vantagem nessa brincadeira. Isso não está fluindo. Eu só quero ter que colocar uma conta rápida. No primeiro levantamento e publicação, lá em abril, eu não sei a data, a primeira publicação dos funcionários da Assembleia, não listaram por gabinete. Fizeram uma lista em ordem alfabética e colocaram e publicaram. Ou seja, não disseram qual o deputado que estava levando vantagem no negócio. Você veja, naquele momento, foi colocado que, foi feita uma conta rateada entre os 54 deputados, e foi feita uma conta simples, disseram que cada gabinete tinha 59 funcionários. Isso saiu nas manchetes dos jornais. Distribuíram um pouco para o teu gabinete também. Naquele momento eu tinha 11. Sim. Então tinha um distanciamento muito grande daquele... Essa conta que não fecha. A cachorrada... Certo que não se dá para perdoar
que a mesa da Assembleia continue fazendo. Quer dizer, comprometendo gente como você. Porque se você tinha 11, você não tinha 54. Onde é que estão os outros 40 que atribuíram a você? Então, essa é a explicação que a sociedade espera. E que esse corpo aí que está dentro da Assembleia está impedindo que isso aconteça e com essa brincadeira de sacrificar o Nelson Justus. Eu acho que os pecados da Assembleia são muitos e eu acho que eles estão vindo à tona. E eu não tenho dúvida que vocês, a mídia, a televisão, a rádio, o jornal, impresso, vocês têm um papel fundamental nos dois sentidos, Rocha. Nos dois sentidos, e você faz isso assim aqui no teu programa com maestria, nos dois sentidos. Primeiro, mostrar o que não funciona, o que tem que ser mudado, o que tem que ser extirpado, mas também mostrar o que funciona, o que tem que ser, e dizer que é importante, importantíssimo o Poder Legislativo, importantíssimo dar equilíbrio. Eu vou ter que interromper você porque o programa acabou. Você fala pra burro, viu? Muito obrigado por você ter vindo no Jogo do Poder. Obrigada, tá bom? Vamos voltar a falar outras vezes. Eu tenho que me despedir rapidamente. Um abraço a todos vocês. Você que nos honrou com a sua atenção hoje, uma grande semana. Domingo que vem eu estou de volta aqui. E se algum deputado quiser vir, está convidado. Até lá.